Oiê! Hoje eu vim aqui te dar 5 razões para você voltar a estudar. Mas por que eu deveria voltar a estudar a essa altura do campeonato? Imagino que você deve estar se perguntando. Bom, eu trouxe aqui hoje 5 razões para você voltar a estudar, ainda que você seja já uma mulher madura, uma mulher vivida, ainda que você já seja avó, né? Ou, enfim, esteja aposentada, por que eu deveria voltar a estudar? Então vamos lá para o primeiro motivo, a primeira razão, para manter a cabeça ocupada, mulher. Minha avó já dizia: cabeça vazia é oficina do diabo. Eu levei muitos anos para entender o que minha avó queria dizer com isso. Cabeça vazia é oficina do diabo. Até que o dia que eu exonerei e fiquei 2 anos em casa sem fazer nada. E olha só, não era novinha não, viu? Isso é muito recente. Mas enfim, fiquei 2 anos em casa sem fazer absolutamente nada. E eu queria descansar. Essa era o meu foco. Eu quero descansar a minha mente, descansar do trabalho, descansar de tudo isso. Eu quero acordar tarde, eu quero descansar. Já trabalhei muito na minha vida e eu quero descansar. Pensa se eu continuei acordando tarde. Só gerei dores pro meu corpo porque já não me movimentava tanto. Achei que eu fosse ficar só cuidando de casa e de fato cuidei de casa. Mas não demorou muito, eu já tava assim me coçando, sabe assim, me coçando para fazer alguma coisa. E aí eu decidi voltar a estudar. Afinal já fazia tanto tempo que eu não estudava, mas tinha muito, mas muito, acho que se não quase a minha vida toda, um desejo muito grande de estudar música. Na verdade, tinha até ficado para trás. Como eu sempre fui muito envolvida com música, e estava nessa ocasião regendo um coro, decidi então voltar a estudar. E estudar o quê? Música! Estava regendo um coro. Precisava. Me deparei com muitas dificuldades, né, durante esse período em que eu estava regendo o coro, e foi então que eu decidi que eu ia estudar música. E aí prestei vestibular, passei no curso de regência, voltei a estudar regência. Bom, o que eu quero dizer com isso? Cabeça vazia é oficina do diabo. Nesses 2 anos em que eu fiquei parada, sem fazer nada, eu comecei a ter sentimentos negativos, sentimento de improdutividade, sentimento de, nossa, eu tô perdendo tempo com nada. Não que eu estivesse perdendo tempo, foi um tempo assim que eu investi na minha família, na minha casa, nos cuidados da minha casa, mas eu de fato achava que eu estava perdendo tempo à toa, sabe? Assim, o dia que eu falava assim, eu já vou dormir até um pouco mais tarde. Eu acordava cedo e não conseguia dormir mais e ficava na cama rolando para lá e para cá. Falava, não, eu vou fazer isso porque agora eu posso fazer isso. Mas eu ficava com um sentimento de improdutividade, de que eu não estava produzindo nada, de que eu não estava fazendo nada de útil, de que aquele dia ia passar, eu não teria feito nada e aí depois eu me arrependeria de não ter feito nada. Enfim, isso foi só aumentando uma condição em mim de ficar um sentimento de autocomiseração. Não sei se você consegue me compreender, mas é porque eu ficava com dó de mim, né? Ai, coitada, agora é dona de casa, ai, não faz nada, ai, não tem o que fazer, ai, quando eu trabalhava era melhor, que era melhor acordar 6 horas da manhã e chegar e ter aquela, sabe assim? Bom, enfim, eu fiquei com a minha cabeça cheia de ideias, cheia de pensamentos e pior, pensamentos negativos a meu próprio respeito. Isso começou a produzir em mim uma energia tão ruim,
uma vibe tão ruim, né? Vibe, uma coisa tão passada, né? Vibe. Mas uma condição de estado de espírito ruim, porque eu ficava com medo de chegar lá na frente, me arrepender completamente desse período, desse tempo, de não ter produzido nada e de não ter nada catalogado nesse período para dizer, olha, fiz isso no ano de 2022, 2023, que foram 2021, 2022, que foram os anos que eu fiquei parada, sem fazer nada, sem produzir nada. 2022. Foi só 2022, gente. Eu não fiquei muito tempo sem fazer nada. Fiquei 2 anos, de fato, sem trabalhar. Mas em 2022 eu exonerei. E aí em 2022 eu decidi prestar vestibular. E em 2023 eu dei início aos meus estudos em música. Mas era algo muito ruim que eu produzia dentro de mim. E aquilo desencadeava uma sequência de coisas ruins em tudo, sabe? Porque parecia que tudo dava errado, até para o meu marido as coisas não davam certo, para os meus filhos as coisas não davam certo. E aí eu entendi que eu estava produzindo aquela energia e que eu precisava parar com isso, que eu precisava me movimentar, me mover para fazer algo de útil e algo que produzisse em mim um sentimento bom, uma energia boa, né? E aí foi quando eu voltei a estudar e não me arrependo. Mas o segundo motivo pelo qual eu te digo que você deve voltar a estudar é porque uma coisa que eu sempre digo, pelo conhecimento. Conhecimento é ouro. Conhecimento é ouro. Durante toda a minha vida, eu estudei. Mesmo nos anos que eu passei fora, distante da escola, eu sempre fui uma pessoa muito, com uma mente muito ativa. Então, ainda que eu não frequentasse uma escola, uma instituição de ensino, eu sempre li muito. Eu sempre lia muitos jornais, muitos livros, né? De TV nunca gostei muito, mas sempre procurei investir no meu conhecimento. Então, assim, comprava livros, bons livros, ainda que livros de ficção, livros de romance, que eu gosto muito, mas comprava livros do meu interesse, livros de biografia, que eu gosto muito. Enfim, sempre investir em conhecimento. E lia muito, gente, livro didático, não sei se... Depois que passou uma fase bem ruim na minha vida, que eu não tinha dinheiro para comprar livro, aí que eu lia muito livro didático, a minha necessidade de consumir esse tipo de conteúdo, de consumir literatura, me fazia ir para os livros didáticos, sabe aqueles livros de escola que ninguém queria mais, que descartavam? Hoje o livro é gratuito na escola, né? Mas na minha época não era. E quando alguém queria desfazer, as pessoas guardavam como uma preciosidade esses livros que hoje se descarta tão facilmente, né? As pessoas guardavam com uma preciosidade e quando tinham que se desfazer, me davam, me ofereciam e eu pegava aquilo com muito apreço, né? E eu devorava aquilo, né? Era o que eu tinha naquele momento. Até que eu passei a produzir o meu próprio dinheiro, né? Fazer o meu próprio dinheiro e comprar os meus próprios livros. Mas não é só de livro, né? Eu costumo dizer que o conhecimento é ouro. E que esse conhecimento, ainda que venha um ladrão e entre na sua casa e te leve todos os livros embora, te leve tudo que você tem ali, que você considera de maior valor, te hackeia a sua conta e você fique, sei lá, com a sua conta prejudicada, sua conta bancária prejudicada. O seu conhecimento
Isso ninguém pode roubar de você. Não tem ladrão que roube, que possa chegar e te roubar. É um conhecimento seu, ali, tá seu, é seu, ninguém vai tirar. Com o seu conhecimento, você consegue produzir muito mais, muito melhor. Você consegue ir além, você consegue enxergar além da linha do horizonte. Tem no livro dos reis ou dos provérbios, que eu não me lembro agora exatamente, mas onde Salomão chega para Deus, no início do reinado dele, chega para Deus, que Deus fala para ele: peça-me o que quiseres e eu te darei. Ele era rico, era filho de um dos maiores reis que já existiu. E ele pediu a Deus conhecimento. E Deus, porque ele pediu conhecimento, Deus deu a ele uma condição financeira diferenciada. E ainda disse que não houve e que nem haveria homem mais rico que ele, só porque ele pediu conhecimento, sabedoria. Então, eu digo que conhecimento é ouro. Quando você estuda algo, você aprende algo, você se torna especialista em algo ou só detentora daquele conhecimento, você já é uma pessoa que está muito à frente dos outros. Conhecimento é ouro. Então, conhecimento é o segundo motivo pelo qual você deve voltar a estudar. Terceiro motivo: quando você estuda, quando você detém conhecimento, você muda, você transforma a sua realidade e a realidade à sua volta. E isso é tremendo. Por que a gente consegue transformar? Eu posso te dizer, e eu vou falar de experiências muito assim recentes, porque quando eu fui estudar música, como eu falei pra você, eu estava exonerada, havia trabalhado 9 anos na educação infantil aqui no meu município e exonerei. E eu estava me sentindo péssima, um estado assim péssimo de inutilidade, improdutividade. E aí eu voltei a estudar. E quando eu voltei a estudar, claro que eu me deparei com muitas dificuldades, porque eu sempre fui cantora, mas nunca uma cantora formada, né? Então eu sempre, todos os meus estudos foram voltados para canto, para a área do canto, mas era muito pouco. E naquele momento eu estava regendo um coro, claro que eu tinha um conhecimento de canto assim muito grande para agregar a vida dos meus coristas, porém eu não tinha um conhecimento musical muito amplo, né, para embasar todo o conhecimento que eu tinha voltado para o canto. Então, eu fui estudar regência e ali eu me deparei com muitas dificuldades, inclusive teóricas, né, que eu acho que era uma das maiores. E também, por exemplo, eu tive que estudar piano no curso de regência, né? Tive que estudar piano e eu sempre tive muita vontade, muito desejo de aprender a tocar piano. Só que isso era algo assim fora da minha realidade, né? Por quê? Porque piano é um instrumento caro, porque professor de piano é um instrumento caro, eu sei porque aulas comigo não são baratas, professor de piano é caro, é difícil, não é qualquer pessoa que estuda piano, né? Eu sempre soube disso. Tentei violão muitos anos por ser um instrumento mais barato, mas violão não era minha praia. E aí, não evoluí no violão e fiquei só com o desejo de estudar piano. Mas ali, naquele momento em que eu estava estudando regência, eu precisava, porque era currículo, né? Estudar o bendito do piano. E eu só tinha um tecladinho
como eu sempre desejei estudar piano, só tinha aquele tecladinho, que meu marido até brinca, que fala que é um tecladinho de brinquedo, que eu ganhei de um ex-namorado. E com aquele tecladinho comecei a estudar. Só que sempre me lascava nas provas, porque estudava no tecladinho, chegava no dia da prova, eu tinha a impressão, eu falava assim, nossa, mas eu estudei, eu juro que eu estudei. E só me dava mal, porque é diferente, né? E aí minha professora falava, eu acredito que você estudou, mas você precisa estudar num piano. Você precisa fazer os seus treinos num piano. E eu não tinha piano e nem condição de comprar um piano é caríssimo. Bom, foi neste momento que eu tive uma das experiências maiores da minha vida, porque eu estava sem trabalho, sem renda nenhuma. Meu marido e meus filhos não tinham condições de me dar um piano. E eu queria muito um piano. Eu comecei a orar e pedir a Deus um piano, porque eu precisava estudar, porque eu precisava concluir aquele semestre e todos os outros que viriam. Precisava de um piano. Um piano é um instrumento muito caro. Comecei a pesquisar pianos usados e, enfim, tudo assim muito fora da minha realidade, fora de cogitação. Mas eu desejava tanto, mas tanto ter um piano, que eu lembro que nas férias apareceu uma oportunidade de ir trabalhar com a minha irmã e fazer um dinheiro. Eu falei, nossa, vou juntar esse dinheiro para um piano, para comprar um piano. Trabalhei as férias todas ali, juntei o dinheiro para comprar não assim, não juntei para comprar um piano, mas juntei um dinheiro bom, né? E aí aconteceu uma coisa, eu tive um bloqueio nas minhas contas bancárias e aí meu saldo foi bloqueado e eu fiquei sem aquele dinheiro e sem o piano. Desisti do piano por isso? Não, de jeito nenhum. Claro que eu fiquei triste, chateada, não tinha dinheiro, ia ter que começar tudo de novo, tudo do zero. Bom, comecei. E continuei a minha busca pelo piano. Orei, coloquei diante de Deus, falei, Senhor, eu quero um piano assim, 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 assado, não tenho dinheiro, então precisa ser uma pessoa que só está se desfazendo do piano porque quer se desfazer, porque não precisa de espaço, mas porque seja um piano bom e que aquela pessoa vai dar o piano muito em conta, muito abaixo do seu valor, para me favorecer. Ai, minha cabecinha. Bom, essa foi a minha oração com Deus. E, sei lá, passou as férias, uns 2 ou 3 meses depois, apareceu o piano. O piano, sabe assim, inclusive é esse aqui, meu piano lindo. Nessa ocasião eu não entendia nada de pianos, eu só queria um piano. Bom, eu tava vi vários pianos, tinha até um piano aqui na cidade vizinha, a minha cidade, pertinho, não era caro, mas não estava em condições boas o piano. E aí eu fui para São Paulo ver esse piano, gostei do piano, levei meu marido para avaliar, para tocar, gostei do piano. E aí eu falei pro homem, assim, o homem ele precisava muito, tinha muita urgência em vender o piano, porque ele precisava desocupar espaço na ONG, então ele precisava muito daquele piano. Aí eu pedi para ele até o final da semana, que eu precisava ver como faria para ir buscar, porque afinal de contas eu moro em Poá e ele morava em São Paulo, né? Mora em São Paulo, a ONG é em São Paulo. Então eu pedi lá até o final da semana e aí força-tarefa para conseguir esse dinheiro que eu não tinha, né? Eu não sei se porque eu comecei a produzir todos os meus pensamentos voltados para esse desejo de comprar o piano, de adquirir o piano, sabe? Assim, minha cabeça só pensava nisso, meus olhos só brilhavam por isso. E, de repente, assim, trabalhos que eu tinha feito começaram a cair, sabe? Assim,
caiu um dinheiro aqui, outro dinheiro ali. Aí eu falei com um filho deu um dinheiro, eu falei com outro filho, aí o outro, não, eu vou completar, e aí outro filho deu outra parte, e aí no final das contas, eu só precisava do dinheiro do transporte. E eu falei pro meu marido, eu consegui o dinheiro do piano, agora só falta o dinheiro do transporte. Aí ele, não, eu pago o transporte pra você. Bom, enfim, no final daquela semana, eu fui buscar meu piano, veio colegas do curso, meu filho conseguiu, meu filho que nem morava mais em casa veio para ajudar, meu filho conseguiu um fretista lá da empresa onde ele trabalhava para ir buscar. Bom, piano não é uma coisa fácil de se carregar, né? Então eu precisava de pelo menos, no mínimo, uns 4 homens e uma cabeça pensante para comprar o piano, para transportar o piano, né? E lá fomos nós. E hoje meu piano está aqui. Isso mudou completamente a minha forma de pensar. Então, quando eu falo assim, que você transforma a realidade à sua volta, é disso que eu tô falando. Porque eu ainda não me via uma musicista, eu me via só uma pessoa estudante de música, aprendendo, tendo tantas dificuldades na escola, tantas dificuldades com os professores, com a escola que eu fazia. A maioria dos alunos eram músicos que tinham hábito de ler partitura, prática de instrumento, e eu não tinha, era só uma cantora. Então, não me via assim uma musicista, mas a partir do momento que eu consegui comprar o meu piano, isso não me diferenciou só nos meus estudos, porque eu passei a estudar no piano, mas isso me diferenciou como pessoa. Para mim, na minha cabeça, isso consolidou algo assim dentro de mim. Agora, eu sou musicista. Não só musicista, agora, não sou só uma regente, uma cantora, sou uma pianista também. Então, coisas que começaram a mudar dentro de mim. E não tinha nada que dissesse o contrário, porque meu piano estava ali para me provar que sim, eu mudei a realidade à minha volta. Mudei. Então, você consegue transformar a realidade à sua volta. Este é um ponto-chave. Outra coisa, e eu entro aí no quarto ponto, porque você deve voltar a estudar. Porque você se permite voltar a sonhar. E isso é muito bom, porque às vezes, eu vou falar porque eu me tornei mãe, dona de casa, mãe, profissional, esposa, e essas coisas, com o passar dos anos, nos limita a sonharmos. A gente deixa de sonhar por nós, a gente passa a sonhar pelo marido, pelo filho, no meu caso, pelos filhos, né, que tem muitos, enfim, você passa a sonhar pelo outro e você deixa de sonhar para si, por si. Então, você volta a sonhar. E eu tô falando isso porque... Vivi, você sonha com fama? Não. Mas eu quando era mais jovem, eu sonhava em ser pianista. Eu sonhava em estudar músicas, em ser musicista. Mas isso era algo assim tão fora da minha realidade que naquela época eu nunca alcançaria esse objetivo, nunca realizaria este sonho, né? E aí eu voltei a sonhar, né? E chegar a ingressar uma faculdade, e uma faculdade que eu não pago, eu tenho uma bolsa integral, então 100% da minha bolsa, 100% dos meus estudos são custeados pela minha bolsa. Então, quando eu digo transformar a realidade, é isso, porque eu naquele momento, eu não podia fazer faculdade de música. Uma faculdade de música, R$3.000 a mensalidade. Eu não tinha essa condição de fazer, de pagar. Eu não tinha nem isso de salário, porque eu não estava trabalhando. Então,
Olha só, mudou a minha realidade. Aquilo que eu sonhava, aquilo que eu queria, ainda que eu não tinha essa condição, só porque voltei a sonhar, se tornou algo tangível na minha vida, algo palpável, algo físico. No ano que eu ingressei na minha faculdade de música, no meu primeiro semestre, eu peguei os meus primeiros trabalhos com as minhas primeiras aulas de canto. Meu professor de canto na faculdade me indicou para dar aula numa escola, num bairro nobre de São Paulo, no Brooklyn. E foram os primeiros trabalhos financeiros muito bem pagos. E eu estava no primeiro semestre da minha faculdade e eu nunca tinha visto a minha hora de trabalho tão bem paga quanto eu vi. E aí eu caio no quinto ponto, a quinta razão pela qual você deve voltar a estudar, que é melhores oportunidades no mercado de trabalho. Só porque você começou a dar umas aulas e começou a ganhar bem por essas aulas? Sim, Não, essa é uma verdade, é um fato. Mas eu não vou dizer que foi sorte, gente. Eu digo que todo o universo conspirou favoravelmente para que isso acontecesse. Porque eu estava no caminho, sabe assim, já tinha dado os outros 4 passos lá atrás. Então, tudo aquilo que eu já tinha feito, o universo só estava devolvendo, né? Desempenho. Primeiro que eu tive que desapegar da minha, como vou dizer, do meu precioso tempo, né, para estudar, enfiar a cara nos livros, para ir prestar um vestibular. Esse é o primeiro ponto. Depois, viajar para São Paulo para estudar, porque aqui na minha cidade não tem faculdade de música. Então, tenho que ir para São Paulo. Depois, aprender, né? Tudo isso, lidar com todas essas dificuldades, enfim. Mas eu creio que isso foi uma compensação por todo esse empenho, né? Foram as minhas primeiras aulas. Não pararam por aí, né? Eu comecei recebendo outros convites, outras oportunidades. Trabalhei em escolas em São Paulo bem legais. Trabalhei em institutos, ganhando muitíssimamente bem. Regi outros coros que, para mim, foi uma experiência incrível. E hoje eu trabalho numa escola muito legal, que eu fiz questão, tem um ano, fazendo um ano agora, que eu estou nessa escola, muito legal. Tenho aulas a semana toda, eu trabalho em 2 escolas, né? Então tenho aulas a semana toda, tenho muitos alunos de canto, musicalização e piano, claro. Bom, o que eu quero dizer? Quando você volta a estudar, você muda a sua condição, você muda a sua realidade, você muda o seu olhar, a sua maneira de pensar. Você passa a produzir uma energia muito melhor, uma energia geradora de portas abertas, uma energia geradora de conquista. Enfim, é isso que eu quero te dizer, que você precisa voltar a estudar para você se sentir alguém que conquistou, para você se sentir orgulho próprio, vamos dizer assim, sabe? Quando você olha para si e você se sente orgulhosa, nossa, eu realizei isso. Eu já acompanhei alguns alunos em concertos e agora vou participar do primeiro grande show, né? Que alguns dos meus alunos vão estar produzindo lá na escola. É um evento grandioso que acontece uma vez por ano.
E aí os alunos se preparam o ano todo, né? Então, vou ter os meus alunos, alguns dos meus alunos participando, então sentir orgulho pelo trabalho que fiz, pelo trabalho que o outro conseguiu fazer, porque eu o influenciei, né? Tantas outras questões, mas por isso eu quero dizer para você, volte a estudar. Vamos lá recapitular comigo, porque primeiro para manter a sua mente ocupada, porque o conhecimento vale ouro, porque você muda, você transforma a sua realidade, a realidade à sua volta, quando você volta a estudar, por causa do conhecimento, porque você volta a sonhar, né? Você volta a pôr a mão na massa para ter realizações e conquistas, e você amplia a sua gama de oportunidades. Você tem aí oportunidades melhores porque você voltou a estudar, porque você está melhor preparado, melhor qualificado. É isso que eu queria dizer, é isso que eu queria dizer para você com este vídeo. Se isso serviu para você, se você acha que serve para alguém que você conhece, envia esse vídeo para essa pessoa. Fala, nossa, olha, isso aqui ó, abriu, acendeu uma lâmpada na minha cabeça. Envia para outra pessoa. Também eu peço para você deixar o seu like aqui, que você fortalece o canal. Um beijo e até a próxima.